Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1. Glória a Deus, louvado seja Deus. Enquanto os irmãos procuram, deixa-me dar notícia do irmão J. Lima, algumas pessoas aqui conhecem. O irmão J. Lima fez uma cirurgia cardíaca e passou alguns dias internado, mas já está em casa. Louvado seja Deus. Vai esperar 90 dias, dormindo praticamente sentado, para poder se recuperar totalmente da cirurgia. Mas a igreja tem orado e Deus tem feito um milagre na vida dele. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém. Glória a Deus. Convidamos o pastor Jairo para orar, agradecendo a Deus pela leitura da palavra e pela continuação deste culto. Na sequência, as crianças irão louvar o nome do Senhor, antes de saírem lá para o ensaio. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Pai do Senhor. Vamos orar, agradecer por essa palavra que é viva e eficaz, né? Senhor Deus, queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer e te agradecer pela honra e pelo privilégio, pela riqueza inefável, pelo tesouro incalculável que é de te servir, te adorar e te glorificar, e termos, Senhor, a grande
Bondade da tua parte impere em ti, que a tua palavra, que é espírito e vida, que é poderosa, que é gloriosa, majestosa. A tua palavra, Senhor da glória, conforme, Senhor, está escrita, porque tu inspiraste homens, usado pelo teu Espírito Santo, e Jesus é o verbo, é a palavra, e como esta palavra é o teu Filho, Senhor da glória, que no qual tu concedeste a ele um corpo, conforme está escrito em Hebreus 10, nós queremos te louvar por esta palavra que foi lida nesta noite, nos dando entendimento e compreensão, Senhor da glória, que tu és o Deus grande e poderoso, Senhor, que o teu Filho está à tua destra, aleluia, que tu exaltasse soberanamente, pois assim tu fizeste com a tua palavra, e esta palavra que tem sido lida e tem dado vida a tudo que existe, Senhor da glória, é a tua palavra. Então queremos te agradecer, Senhor Deus, porque tu és o Deus que chama as coisas à existência aquilo que não existe. E assim, Senhor, te agradecemos por tudo que já tens feito, por tudo que has de fazer, pelo teu servo que vai ministrar, sabendo que o teu Espírito Santo é quem, Senhor da glória, nos inspira e nos orienta e nos usa. E é o teu Espírito que o Senhor Jesus, aleluia, enviou para nós, é que faz essa palavra ter vida e ela ser mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos ajudar e cuidar de nós tão bem, aleluia, tanto na área espiritual, física e material. Muito obrigado, Senhor, por esta dependência e carência total de ti e da tua palavra. Muito obrigado por tudo, pelos méritos de Jesus, já te agradecendo, amém. Amém. O perfeito louvor só da igreja com a paz do Senhor. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz
adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. O prefeito Louvor agradece a oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Deus continue abençoando as crianças, as professoras, as regentes. Esse trabalho maravilhoso. Meus irmãos, as crianças agora vão para a salinha lá, vai ter ensaio, alguma programação para elas. E nós retornamos à direção do culto para o pastor da igreja, pastor Aldo Dantas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, com alegria saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por estar aqui com os irmãos para mais um culto de doutrina. Mas antes vamos aqui com muita alegria apresentar os nossos irmãos que estão conosco esta noite. Quero começar com a nossa irmã Denisa. Onde está? Ah, ali está ela. Fica de pé, minha irmã. Juntamente com ela está a sua mãe, é isso? A mãe da nossa irmã Denisa, muito bem, ela está. A irmã Denisa está vindo ali com carta de mudança, ali de João Câmara, não é? Para vir congregar conosco aqui em Candelária. A igreja quer recebê-la bem-vinda, vamos dizer para ela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Pedi à irmã Eva para dar um abraço de boas-vindas nela, não é? Muito bem. Continua conosco os nossos irmãos missionários, né, que estiveram conosco aqui na terça-feira. São bem-vindos, mas a igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos. Vamos dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Mais alguém nos visita esta noite? Não, né? Os demais estão de casa. Vamos ouvir o nosso conjunto de EFAD, mais uma vez, louvando o nome do Senhor. E enquanto isso, nós vamos recolher dízimos e ofertas para a manutenção do trabalho do Senhor.
Glória a Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Ele está entre nós, nos trouxe até aqui, porque nós não chegamos aqui movidos por nós mesmos. É o Senhor que nos traz à casa dele. É Ele quem nos move. Somos dirigidos pelo Espírito Santo. Porque, meus irmãos, a carne, o inferno, o mundo, não gostaria que você estivesse aqui esta noite. Mas o Espírito de Deus, Ele nos capacita a estarmos na casa do Senhor. Muita gente não consegue vencer, mas nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e nós louvamos a Deus por sua bondade e a sua misericórdia. Queridos irmãos, quero convidar os irmãos para a leitura de um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor. Atos capítulo 18. Atos 18, capítulo 18, versículos de 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E, achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiram as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo que implantava igrejas, e por onde ele ia, ele constituía trabalhos e abrindo trabalhos. E os irmãos sabem que abrir um novo trabalho não é uma coisa fácil. Existia muita resistência, muitas dificuldades. E aqui o apóstolo, ele sai de Atenas e ele chega a Corinto. Corinto, uma cidade grega, capital da Acaia, que tinha bastante habitantes, mas também uma cidade muito prostituída, né? Tinha por deusa Afrodite, e era uma cidade que era uma colônia romana, uma cidade dada à luxúria, dada aos ídolos, à prostituição e tudo que é deste mundo, é mundano, não é? E Paulo estava ali para pregar o evangelho para aquelas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele planejou uma estratégia, não é? A estratégia do apóstolo Paulo era falar de Jesus primeiramente para quem era judeu. Ele ia nas sinagogas e falava para os judeus. Mas veja o que é que aconteceu. Ele se reuniu com a Áquila, não é? Para fazerem a obra do Senhor, e Priscila também, sua esposa, e eles foram trabalhando com as mãos, fazendo tendas, para não ser custeado pela igreja, e eles iam trabalhando, e eles nos sábados disputavam, né, nas sinagogas, e convenciam judeus e gregos. Mas quando Paulo e Silas chegaram da Macedônia, ele foi impulsionado a testificar aos judeus que Jesus era o Cristo. Até então, ele estabeleceu essa estratégia, e aí começaram a vir as adversidades. E diz a palavra do Senhor que, resistindo e blasfemando eles, ou seja, não só resistiram, não só disputavam, não só discutiam com Paulo,
mas eles blasfemavam do apóstolo Paulo, da mensagem que ele estava levando, de maneira que ele disse que, sacudindo ali as suas vestes, disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Mas diz também, irmãos, que muitos, não é? Que muitos dali, eles aceitaram a Jesus, eles se voltaram para Jesus, porque tinham pessoas ali desejosas de ouvir a palavra do Senhor. E diz ele que, saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, a persistência em levar a palavra de Deus, enquanto que os judeus não queriam ouvir, os coríntios ouviram a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, nós vamos agora para Coríntios, não é? Vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja, o apóstolo Paulo já está na cidade com os coríntios, está fazendo a obra ali, e aí o que é que ele encontra naquela igreja recém-formada? Ele disse: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas e contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Veja, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está diante de uma igreja que a princípio era uma igreja que tinha de tudo, uma igreja que tinha dinheiro, tinha dons, tinha fervor, como diz aqui no capítulo 1, não é? Falando sobre a igreja de Corinto, tinha algumas coisas, mas era uma igreja que era carnal. Elas viviam como o mundo vive, como diz o texto, e não andam segundo os homens, ou seja, uma vida igual o mundo vive. Era uma igreja que não se importava com a santidade, que não buscava a santidade, e ele precisava corrigir aquela igreja, precisava falar com aquela igreja, para que eles se firmassem na fé, para que eles ficassem firmes na fé. Eles não podiam viver aquela vida de estar na igreja, mas ao mesmo tempo fazendo as coisas que o mundo diz para fazer. Tinha que ter firmeza espiritual. Eu não sei quantos estavam aqui quinta-feira passada, ou na outra quinta-feira, não essa, a outra. Nós falávamos lá em Efésios, no capítulo 6, sobre a armadura de Deus, e o apóstolo Paulo diz: olha, estou escrevendo estas coisas para que vocês fiquem firmes. Vocês têm que batalhar não contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. E para que vocês fiquem firmes, vocês precisam se vestir de toda a armadura de Deus. E nós falamos aqui da armadura de Deus. Por último, eu não falei da última arma, que é o fechamento de todas as outras, é a oração. Para o crente se manter firme, ele tem que estar orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos. Ele precisa de firmeza. E o apóstolo Paulo escreve exatamente buscando fazer com que aqueles irmãos estivessem firmes no Senhor, porque eles tinham uma batalha espiritual muito forte, e eles precisavam de firmeza espiritual, para que depois da batalha eles continuassem de pé, como bons soldados de Jesus. A pergunta que se faz, irmãos, é como os crentes em Corinto, mesmo vivendo em uma cidade cheia de corrupção, de mentira, de prostituição, de engano, como os crentes conseguiam estar firmes no Senhor.
E o apóstolo Paulo tinha uma luta constante, buscando a firmeza desses irmãos. Pergunto, o mundo de hoje é diferente do mundo de Corinto? Nós encontramos, irmãos, por todos os lados, a prostituição, a mentira, o engano, a corrupção. Como viver neste mundo, rodeado de tanta maldade, de tanta coisa perversa, e continuar com uma vida santa, firme no Senhor? O apóstolo Paulo disse: olha, eu gostaria de falar outras coisas para vocês, mas vocês não podem ouvir, mas vocês não têm capacidade de ouvir, porque vocês são como meninos, espiritualmente não têm maturidade, não têm maturidade espiritual. Vocês são como crianças, vocês não conseguem ter discernimento do que é mal, do que é bom, daquilo que Deus se agrada, do que não se agrada, do que é pecado, do que não é pecado. Tem pessoas que não têm esse discernimento. Ele vê as pessoas fazendo e vai fazer, mas todo mundo faz isso, e aí vai fazer, não tem discernimento, se é pecado ou se não é pecado, simplesmente faz o que os outros estão fazendo. Então o apóstolo Paulo, ele nos diz como viver nesse ambiente moralmente, não é, inviável, vamos dizer assim, um ambiente tanto moral como espiritualmente corrompido. Como viver num ambiente como esse, não é? E manter a sua fé, manter a sua firmeza espiritual, não deixar-se se abalar com estas coisas, mas manter-se firme na sua crença em Jesus. A gente vê muitos naufragando na fé, porque não consegue vencer este mundo, não consegue romper com ele e finda vivendo a vida que o mundo oferece. Aqui mesmo no capítulo 5, é só virar a página, versículo 9, diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem, ou seja, com aqueles que vivem uma vida devassa, uma vida que não agrada a Deus. Então é necessário que permaneçamos firmes na fé. Mas para que isso aconteça, irmãos, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 3, né? Ele fala que eles eram carnais, porque a indicação era que existiam entre eles invejas, contendas e dissensões. E isso é sinal de alguém que não tem uma vida espiritual firmada em Cristo Jesus. Esses problemas são problemas de ordem espiritual e de ordem também moral, porque a inveja, meus irmãos, é algo da carne, não parte do Espírito de Deus, não é? As contendas, as discussões, as brigas, as intrigas, também não parte do Espírito de Deus, parte do espírito carnal. É isso que o mundo faz, não é? E se é isso que o mundo faz, nós não devemos imitar o mundo. Então, ele está dizendo: com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, há uma fragilidade espiritual. Você não pode dizer tudo, você não pode dizer o que quer, você não pode corrigir. Por quê? Porque é uma fragilidade espiritual tão grande que você não pode fazer como você pensa, não é? Tem coisas que a gente vai para dizer, mas o Espírito Santo diz: não diga, porque não suporta, não é? Às vezes os nossos filhos mesmo, nós queremos corrigir, mas as pessoas não estão com condição de receber aquela palavra. Elas se ferem muito facilmente, né? Elas se retraem, se ressentem com a simples palavra que a gente diz, porque não querem a correção, não querem se corrigir, não querem deixar aquilo que estão fazendo, não é? Querem viver a vida que escolheram para si. Então falta esta maturidade. Uma pessoa madura espiritualmente, não é? É aquela pessoa que sabe o que é certo, sabe o que é errado. E aí quando você vai falar com uma pessoa madura que está fazendo alguma coisa errada, você diz: fulano, você não sabe que isso está errado? Ele diz: é mesmo, isso está errado. Por quê? Porque ele tem discernimento do que é certo, do que é errado. Se a gente disser: olha, não faça isso não, que esse é um caminho de pecados, não é? A pessoa vai ter discernimento de saber o que é pecado e o que não é pecado.
Então esse discernimento quem dá é Deus, e vem pela maturidade. E a maturidade vem pelo exercício da fé, o exercício das boas obras, o exercício do discernimento, das experiências, não é? Então isso vai trazendo maturidade, vai sabendo o que é certo do que não é certo. Veja que uma criança, ela não tem maturidade e precisa de um adulto para estar ali corrigindo: não faça isso, não faça aquilo, não vá por aqui, não vá por ali, pegando na mão muitas vezes, não é? Então a criança, ela é muito frágil, ela não tem essa segurança, e nós precisamos exercitar na prática do bem, o exercício da prática do bem, porque o mundo ele é mau e leva todo mundo para a prática do mal também. Então ele queria ensinar a doutrina, ele queria ensinar aquilo que era correto, mas ele não podia, dado a fragilidade da igreja. A igreja poderia ter muito mais crescimento, mas dado a sua imaturidade, dado a sua falta de condições, deixava de receber a verdadeira doutrina. Aliás, a doutrina que corrigia aqueles erros, não é? Da inveja, das discórdias, das dissensões, das contendas que havia entre eles. Então, a disciplina para quem vive uma vida mundana e que não quer se apartar do mundo, irmãos, é muito difícil para você falar para essa pessoa. Você diz, mas ele não quer lhe ouvir. Diz, mas ele resiste. Diz, mas ele não quer atentar para isso. Por quê? Porque a vida mundana, a vida do mundo, né, é mais forte do que ele, e ele é tendencioso a seguir isso. E muitas vezes junta 3, 4, 5, 10, forma aquele grupo, e fica muito mais difícil de você dissuadir aquilo que eles estão pensando ou fazendo. Então é como ele disse aqui, não é? Porque dizendo um eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ou seja, na hora que você diz assim, eu sigo os ensinamentos de fulano, eu não me escuto cicrano, eu só escuto beltrano. Então isso é prova de uma vida carnal, porque nós devemos dar ouvidos à palavra de Deus, não é? Não a pessoas, a essa ou aquela, mas a palavra de Deus. Por isso ele diz, não é? Uns dizem eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, porventura não sois carnais? Quando você faz essa distinção, quando você cria esse grupo, não é? Quando você cria esse partido, você simplesmente demonstra que você ainda é carnal. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos viver unidos, não é? A palavra do Senhor no Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é? Viver unido. Então você não pode viver em grupos, não pode viver dividido, não pode ter o seu grupo, só dar assistência a ele, não. A igreja como um todo precisa de todos nós. Nós precisamos olhar para a igreja como o corpo de Cristo. Nós estamos aqui para servir ao corpo de Cristo, como membro deste corpo, não fazendo parte desse ou daquele grupo, mas unindo todos os irmãos, vivendo esta união, como o Senhor Jesus orou, no capítulo 17 de João, para que todos nós fôssemos um em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse sentimento de unidade, não é? De unidade, porque ele disse aqui, eu sou de Paulo, eu de Apolo, como diz, eu escuto fulano, mas não escuto Beltrano, não é? Ou seja, eu decido a quem eu dou ouvidos, e tem muita gente dando ouvido a outras pessoas, mas não dá ouvidos àquele que realmente deveria dar ouvidos, que tem a responsabilidade pelo cuidado espiritual da sua vida. Então, aqui a gente vê que havia também um problema de ordem ministerial, não é? Eles mesmos estavam ali com problemas na sua própria liderança. Então veja o problema daquela igreja, e nós precisamos, irmãos, nos policiar quanto às nossas atitudes, as nossas atitudes com relação à nossa liderança, aqueles que estão nos dirigindo, nos guiando, aqueles que estão no ministério, porque o ministério, irmãos, é algo dado por Deus, não é? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele fala sobre isso. Ele diz que os pastores, né, são dados por Deus,
e é Ele que coloca na igreja para a edificação do corpo de Cristo, né? Então ele diz aqui no capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, temos a mesma fé, a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, aqueles que trazem o engano, eles usam de astúcia para enganar quem? Aqueles que são como que meninos, que não amadureceram ainda, que não têm maturidade espiritual, não busca o crescimento espiritual. Então é necessário que sejamos fortalecidos espiritualmente para poder servir ao Senhor. E o apóstolo Paulo nos ensina algo muito interessante. Ele diz no versículo 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ou seja, aqueles que se dizem ministros, pastores, líderes, não deve ter nenhuma vaidade, né? Não deve ter vaidade pelo cargo, por aquilo que são, pelo que é. Por quê? Porque foi Deus que colocou eles lá. A gente percebe, Efésios capítulo 4, é Deus quem dá para a igreja, com uma finalidade, não é? Para a edificação, para a maturidade da igreja. Agora, eles diziam, eu sou de Paulo, eu de Apolo. Bem, o apóstolo Paulo diz, e quem somos nós? Senão servos de vocês. Quem somos nós? Senão pessoas que cooperam com a obra de Deus. Todos nós, irmãos, somos cooperadores. E aqui essa é a posição de cada crente na igreja, cooperando com o reino, cooperando com Deus na sua obra. O evangelista Marcos, né? Marcos escrevendo, eu acho que capítulo 16 de Marcos, ele disse que o Senhor Jesus deu a incumbência a todos eles para que irem e pregassem o evangelho a toda criatura, não é? E ele disse depois, no versículo 20, capítulo 16, diz, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Ora, o Senhor estava cooperando na obra que eles estavam fazendo. Então nós somos cooperadores uns dos outros, não é? Um vai plantando, outro vai regando, mas Deus é que vai dando o crescimento. Então nós somos cooperadores, essa é a nossa posição no reino de Deus. Estamos aqui para cooperar na obra do Senhor. Mas quando você se furta, não é, ao compromisso de cooperar com o outro, não é? É como se dissesse assim, bem, se for eu, não é, eu faço, mas se não for para o outro fazer, a glória vai ser para o outro, né? Não, nós devemos cooperar no ministério uns dos outros. Devemos cooperar para que aquele que está com o ministério, que está com a responsabilidade, prospere naquilo que está fazendo, ajudando o outro a crescer, ajudando o outro a fazer a obra do Senhor, não fazendo apenas porque está à frente, porque está na liderança, porque, não é, tem a responsabilidade. Nossa posição é de cooperar, de cuidar, não é? O Senhor diz que nós somos como que lavoura, não é? A lavoura, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cuidada. Assim é a igreja do Senhor é como que lavoura. Veja, o apóstolo diz, pelo que um é o que planta, né? Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, quando você tem ali, não é, o povo de Deus é comparado à lavoura, não é? E para produzir e para crescer precisa de quê? De paciência,
O trabalho do Senhor precisa de paciência. Às vezes nós queremos fazer uma obra, queremos que ela, né, de imediato cresça e já apareça no outro dia, mas quem planta sabe, precisa de paciência. Você está trabalhando na obra do Senhor, você tem que ter paciência com aquele irmão, com aquela irmã, né, com aquele novo convertido, com aquela pessoa que está ali, até que ela possa ser fortalecida, ser firmada e possa produzir, né? O Senhor Jesus disse que nós somos, Ele é a videira e nós somos os galhos, mas quem é o agricultor? É o Pai, e Ele precisa muitas vezes podar, Ele precisa cuidar, Ele precisa tirar alguma coisa que faz com que nós não demos fruto, não é? E Ele poda para que dê mais fruto, não é? E o que limpa, irmãos? É a palavra, não é? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, se nós não nos expomos à palavra, se nós não procuramos viver a palavra, viver o que está escrito aqui, nós não temos como, não é, nos limpar de muitas vezes da sujeira que pegamos no mundo. Você sabe que quem anda na rua pega muita sujeira, não é? Você andar descalço na rua, chegar em casa, os seus pés estão cheios de sujeira. E o que você vai fazer? Você vai lavar os pés. Então, quando você anda na rua, você anda, está tudo contaminado aí. Contaminação da imoralidade, da idolatria, de tudo que o mundo está fazendo. E você não pode se apegar a nada disso. Como você faz? Você vai para a palavra de Deus. E a palavra do Senhor vai lhe instruir, vai limpar o seu coração, limpar a sua mente, limpar o seu pensamento, limpar a sua vida, para que você possa continuar puro diante do Senhor. Então, nós precisamos entender isso, que a igreja é como uma plantação. O apóstolo Paulo diz: eu plantei e Apolo veio e regou. Esse regar é o que nós estamos talvez fazendo hoje à noite, é o que o professor da escola dominical faz, é ensinar a palavra. Não é? É a irmã que está lá ensinando para as crianças, é o que está trabalhando com os jovens, ele está o que? Regando aquela plantinha, não é? Porque a palavra é como o orvalho, como a água, não é? Às vezes a gente chega aqui tão seco no nosso coração, mas a palavra do Senhor vai nos alcançando, e quando menos espera, aquela palavra começa a produzir algo em nossa vida, não é? Por quê? Porque a palavra é como a chuva, como o orvalho que vem sobre a nossa vida, né? E a gente vai cuidando, né? Então é na oração, a oração também é uma forma, né, de regando aquelas plantinhas com oração, muitas vezes distante, mas orando por ela. Senhor, sustenta fulano, ele é fraquinho, o Senhor sabe, mas sustente ele, mantenha ele firme, não deixe ele cair. É uma forma de regar, é uma forma de fazer com que aquela plantinha ali se firme, não é? Tenha segurança na fé em Cristo Jesus. Então precisa de ensino, precisa de oração. Eu fico preocupado com os irmãos que não gostam de vir ao culto de doutrina, de vir à escola dominical, porque é como se não cuidasse da sua alma, não cuidasse da sua vida, não tivesse, não é, o apego pela palavra de Deus. A firmeza vem pela palavra do Senhor. Nós precisamos estar firmes. Por quê? Porque nós nos deparamos todos os dias com muitos vendavais, né? O Senhor Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e a colocam em prática, ele vai se deparar com as tempestades, os ventos fortes, as águas vão bater com ímpeto sobre aquela casa, mas ela vai estar firmada numa rocha que é Cristo Jesus. Esses são os que ouvem a minha palavra e colocam em prática no dia a dia, não é? Então, não é interessante só ouvir para encher a mente de conhecimento, mas para colocar em prática no nosso viver diário. Então, como é que nós faremos para nos mantermos firmes, irmãos, vivendo em um mundo tão corrompido, tão perverso, tão cheio de engano, tão cheio de prostituição, tão cheio de idolatria? Ora, o crente não precisa sair desse mundo para continuar servindo a Deus. Jesus orou por nós. Ele disse: eu também te peço por aqueles que hão de crer em mim, não é? Ele diz: eu não quero que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal, não é? Então, nós não precisamos nos isolar do mundo. Não precisamos.
Não precisamos. Nós vamos viver no meio das outras pessoas, mas nós não vamos nos contaminar com as outras pessoas. Imagine Daniel. Daniel era um jovem, mas ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele pediu ao eunuco: olha, deixa que a gente coma outra coisa, vamos comer verdura, eu não quero comer essa comida. E aí Deus fez com que ele caísse na graça do eunuco, mas primeiro ele propôs no coração não se contaminar. Então nós estamos no mundo contaminado, perverso, querendo nos tirar da presença de Deus, nos tirar da nossa firmeza espiritual. Mas nós precisamos saber como nos manter firme. O apóstolo Paulo disse que com a luta, irmãos, contra as hostes espirituais da maldade, a luta contra as potestades do ar, a luta contra o império do mal, nós vencemos com a armadura de Deus, não é verdade? Está dito lá, é com a armadura de Deus. Se você não se veste, se você não pega a armadura de Deus, ela está à sua disposição, aí só depende de você. Mas você sabe que para vencer o mal, somente com a armadura de Deus. Agora, para vencer o mundo, para não viver a vida mundana, para não deixar ser engolido pelo mundo, para não ser mundano, o que eu devo fazer? Como devo proceder para que eu possa resistir ao mundo? Não é? Veja, no versículo 6 ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Glória ao nome do Senhor. Um é lavoura, outro é edifício. Agora, 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, a partir do versículo 5, 2 Coríntios 1, versículo 5, vamos ler o versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, veja, irmãos, nós somos afligidos. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições, as lutas, as tribulações, elas podem vir, não é? E aqui ele diz que, mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim também sereis das consolações. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis as tribulações que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiassem em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. A Deus que ressuscita dos mortos. E o versículo 14 diz: como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus Cristo. Como é que o crente faz para vencer e estar firme no Senhor? É glorificando a Deus, é dando glória a Deus, é fazendo com que a sua vida seja para a glória de Deus, é glorificando o nome do Senhor. Moisés, Abraão, não é? Ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, crendo nas promessas de Deus, mesmo olhando para as suas fraquezas, olhando para o seu corpo amortecido, Abraão creu em Deus, ele glorificou a Deus que é poderoso para fazer todas as coisas.
Então nós glorificamos a Deus em nossa vida, em todos os nossos problemas que nós enfrentamos. Nós enfrentamos os problemas os mais variados, mas nós glorificamos a Deus em todas as coisas. Não desistimos da nossa firmeza na fé. Não achamos que somos capazes de alguma coisa, mas simplesmente porque Deus está presente em nossa vida e em nosso viver. E Ele nos capacita a permanecermos firmes no Senhor. Então, nós estaremos firmes em Deus quando nós entendermos que nós não temos força em nós mesmos para permanecer de pé, mas que essa fortaleza, este fortalecimento vem de Deus. Então, glorifiquemos a Deus através da nossa vida, através das nossas ações, que possamos viver para a glória de Deus, que possamos viver para glorificar a Deus no nosso viver, que as pessoas possam, através de nós, dar glórias a Deus. Quantas pessoas podem agradecer a Deus por sua vida, pelo bem que você tem feito, por suas ações, pela disposição que você tem de sofrer por causa do Evangelho, né? Então nós temos a nossa vida, não temos ela por preciosa, mas temos ela para a glória de Deus. É o Senhor quem faz crescer a nossa fé. A nossa fé é Deus quem faz fortalecer. Romanos capítulo 4, versículo 20, diz assim, não é? Versículo 18, diz: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Você está de pé porque o Senhor lhe tem firmado os pés. Não tem dificuldade, não tem lutas, não tem problemas que você não possa vencer, não é? Todas as barreiras e dificuldades, elas são vencidas porque é Deus que vence por nós. Josué deu prova disso quando entrou na terra prometida. Eu já falei isso aqui. Quando ele entra na terra prometida, ele se depara com a Jericó, muros altos, fortalecidos, mas ele louvava, glorificava a Deus, e Deus fez com que aquelas muralhas caíssem por terra. Então os problemas que temos, irmãos, devemos colocar nas mãos do Senhor. Não há problema que Deus não resolva. Glória ao nome de Jesus. A gente faz uma coisa, outro faz outra, mas é Deus quem fortalece a nossa fé. Glória a Jesus. Mesmo que sejamos pequenininhos, mas tem um Deus grande que sabe a medida da fé que precisamos para vencer as nossas lutas. Você nunca pode dizer assim: mas eu não tenho fé suficiente, porque a fé, ela vem de Deus, e Ele dá segundo a medida de cada um. Você nunca vai ter de mais, também não vai ter de menos. Vai ter a fé necessária, suficiente para viver a sua vida espiritual. Amém? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos faça continuar crescendo. Deus quer que cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus. Ele não quer que o crente pare, estacione, mas que ele cresça a cada dia. E como é que a gente cresce, né? Ouvindo e praticando a palavra de Deus, exercendo a nossa fé, exercendo a nossa confiança. Às vezes vem as lutas, vem as dificuldades, mas a nossa fé, ela cresce nas lutas, cresce nas dificuldades, porque muitas coisas que a gente pensava que não podia atravessar, Deus mostra para nós que somos capazes de atravessar confiando unicamente nele, sem não nos desesperarmos. Amém? Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais este culto, que o Senhor nos concede podermos estar juntos para meditarmos na sua palavra. Queridos irmãos, quero convidá-los de pé para nós orarmos. E nesta semana, não é? Esta semana nós tivemos aqui, eu não sei se os irmãos estão aqui, mas os que estiverem pode vir aqui à frente para nós orarmos por ele. Nossa irmã Tatiane fez aniversário quinta-feira passada, nós oramos por ela aqui, não é?
mas o irmão Juan Douglas, né, ele fez aniversário também, não sei se está presente, se estiver, vem aqui à frente. Nossa irmã Késia Rios, nosso irmão Arthur Victor, o nosso auxiliar João Batista também fez aniversário, nosso irmão Elnatan Ferreira, meu genro, né, também fez aniversário, e o auxiliar José Edson de Oliveira, ele fez também aniversário, né? São as pessoas que fizeram aniversário. O Elnatan está viajando, foi visitar os pais, está chegando amanhã de Pernambuco. Também fizeram bodas os nossos irmãos, o auxiliar Valdir Dantas e Edneide Marques. Está presente? Não? Muito bem. E também José e Ana Paula, que não estão presentes, eles fizeram aniversários de boda. E também Hanani e Elnatan fizeram esses dias, né? Dia 16, não foi? Muito bem, fez aniversário de casamento, fizeram bodas. Também o nosso irmão Edjar e a irmã Artemisa, né? Bodas de casamento, né? Tá certo? Esses são os nossos irmãos. Vamos estar orando, meus irmãos, pelo irmã Vânia. Cadê a irmã Vânia? Ah, fez aniversário hoje ou ontem? Ontem, muito bem. Vem aqui à frente, irmã Vânia, para receber a oração da igreja. Vai sair daqui abençoada, né, pela igreja. A igreja vai orar pela irmã, abençoando-a, né? Muito bem, esses dias, irmãos, pediram oração, nosso irmão Josias Martins. Devemos continuar orando pelo pastor Celedon. O auxiliar Francisco de Assis também precisa das nossas orações. A irmã Edmar, né, teve um AVC, que precisa das nossas orações. O diácono Avanilde também, o seu genro faleceu, deixando a esposa e 2 filhos. Vamos orar por ele. Nosso irmão diácono Jair Figueiredo precisa das nossas orações. Nosso irmão João Batista, né, pela cunhada e a sobrinha dele, ele pede oração, né? Então vamos estar orando também por estes irmãos e vamos continuar orando, irmãos, pelos que estão enfermos, pelos que estão sem poder comparecer à casa do Senhor. Tem pessoas que gostariam tanto de estar na casa do Senhor, mas não podem, né? Nós devemos orar por eles. Queremos também agradecer os irmãos que foram ali ao EBD em síntese, né? Fomos agraciados com o 2º lugar em colocação, em número de participantes. Nosso irmão Elisandro, né, fez um bom trabalho aqui com os irmãos, e eu agradeço a Deus por estes cooperadores. O nosso intento é que os irmãos sejam bem instruídos na palavra de Deus para instruir a outros, não é? Esse é o nosso desejo do nosso coração. Queremos agradecer também os irmãos que contribuíram com o projeto Mão Dadas na terça-feira, culto de Santa Ceia. Os irmãos contribuem, não é? Mas não deixe de contribuir, não. Aqueles que não vieram na terça, que não puderam trazer, traz nos outros dias, não é? Muito bem. E agradecer os irmãos que têm contribuído no culto ao ar livre. Que Deus continue abençoando. Quero convidar nosso irmão Natanael para fazer esta oração, apresentar a nossa irmã, não é, ao Senhor, em gratidão. Quero deixar Salmo 134, versículo 3, que diz assim: o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Amém? A bênção de Deus na sua vida. Nosso irmão Natanael. Queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Vânia, parabéns. Ele dê aquilo que você precisa, tudo que você precisa: saúde, paz, alegria, e Deus conceda o desejo do vosso coração. Amém? Muitos anos de vida, e para todos aqueles que aniversariaram também. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Hoje a noite é fria, mas o Espírito Santo de Deus nos confortou nesta noite, aquecendo os nossos corações. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, te agradecemos por este culto tão maravilhoso, Senhor, que tu fizesse presente nas nossas vidas, falasse para os nossos corações através do teu anjo, o pastor da igreja. Ó Deus, ajuda cada um, irmão que aqui chegou, que possamos levar consigo a nossa bênção nos nossos corações. Agora aqui está a tua serva, irmã Vânia. Deus, chega, Senhor, com brevidade na vida da tua serva, dando saúde, dando paz, dando alegria,
dando força para caminhar na jornada até o céu. Ajuda, Senhor, dando saúde à tua filha. Concede o desejo do vosso coração. Te agradecemos por tudo, nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite, um sono restaurador e um dia amanhã na presença do Senhor Jesus. Ó Deus, acampa anjos ao nosso redor, nos protegendo de todo o mal. Te agradecemos por tudo, hoje e para todo sempre. Amém. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce e preciosa comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a amada igreja que se reúne neste santuário, desde agora e para todo sempre. Amém.